Eu vou compartilhar agora aqui com vocês uma ferramenta que é um software que, para mostrar um pouquinho para vocês do quanto a tecnologia pode nos ajudar na tomada de decisão. Isso é algo que a gente usa dentro dos processos de consultoria e que eu acho que faz bastante sentido aí vocês terem uma visão do quanto isso pode ser útil para o dia a dia de vocês. Então, eu tenho compartilhado aqui na tela uma ferramenta que é um recurso da ferramenta Solids, que a gente chama de Solids Matcher, que é onde eu consigo comparar se o meu candidato ele tem ou não aderência com determinado cargo. Vou pegar uma pessoa e eu vou pegar um cargo, analista comercial. O que o software faz? Ele vai comparar a avaliação comportamental da pessoa, que foi apresentado durante o mapeamento comportamental dela, cruza isso com a engenharia do cargo, ou seja, aquilo que o cargo precisa, e aí ele me dá o match comportamental. Essa pessoa tem ou não aderência com esse cargo? Quando eu tenho aqui acima de 90%, eu tenho uma pessoa com alta aderência ao cargo. Eu sei que se eu coloco essa pessoa nessa função, alta probabilidade de dar certo na função. E eu tenho aqui, inclusive, a roda de competências que eu consigo ver aquilo que a pessoa tem de gaps. E se eu quiser trabalhar um plano de desenvolvimento dessa pessoa para que ela se aproxime ainda mais daquilo que eu preciso, eu vou trocar o cargo para a gente ver o quanto que essas pessoas se estariam bem numa outra função. Vou pôr um cargo de contas a pagar, um cargo mais técnico, que eu estou com 95%. Isso que é a informação técnica que é importante da pessoa conseguir validar. Se o percentual dá muito baixo, eu passo então a ter uma pessoa que não está tendo muita aderência ao cargo. Então vamos lá, Andréia para gerente comercial, eu tenho ali então um cargo com 84%. Isso que é importante a gente avaliar, porque faz com que a gente tome uma decisão muito mais segura, uma decisão muito mais assertiva. E eu sei, por exemplo, que uma pessoa entre 80% e 90%, essa pessoa que, se eu fosse contratar ela, eu teria que fazer desenvolvimento de algumas competências. Então, aqui pela roda, por exemplo, eu consigo avaliar e ver, será que essa pessoa tem ou não aderência àquilo que eu preciso? Então, a gente vê quais são os gaps comportamentais que existem aqui. Aqui eu tenho a visão dos gaps. Se eu for fazer um trabalho para desenvolver esse colaborador, eu consigo entender as competências aqui que eu consigo desenvolver de cada uma dessas pessoas. Então, isso aqui, pessoal, é o que a gente chama de matcher, né? Quando você cruza uma engenharia de cargo com o perfil da pessoa. Isso dá um resultado muito bom, tá? A gente consegue resolver muitos problemas de contratação fazendo uma análise mais técnica. Eu vou mostrar aqui para vocês um outro recurso que é o nosso funil recrutamento e seleção, que é aquelas etapas que eu comentei, né? De ter um processo onde eu consigo visualizar quantos candidatos eu tenho em cada etapa e ter essa etapa muito bem definida, muito bem desenhada. Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho todas as etapas do meu funil. Eu tenho aqui a etapa análise de currículo, que quando a pessoa entra, ela se candidata pelo site para essa vaga, automaticamente ela já aparece logo na etapa de análise de currículo. E aí eu consigo ir movendo essa pessoa para etapas futuras, né? Se eu quiser puxar essa pessoa, basta eu arrastar ela para outras etapas. E aí eu consigo ver também quantos candidatos eu tenho em cada uma das minhas etapas. Se eu quero entrar no cadastro da pessoa, eu entro, eu clico em cima do candidato e eu consigo ter uma visão clara ali do currículo dessa pessoa, das competências que essa pessoa já tem desenvolvida. Aqui, como é uma base de teste, não vai ter muita informação, mas eu tenho aqui todas as informações delas, as habilidades que ela tem desenvolvida, formação profissional, idiomas, enfim, tudo que ela preencheu durante a candidatura estaria aparecendo aqui. Aqui eu já vejo também o perfil comportamental dessa pessoa. Aqui eu tenho, por exemplo, um perfil executor analista, ou na nomenclatura do DISC, né? Eu poderia dizer aqui um perfil com D de dominância, que é o executor,
e um C, que é a conformidade, que no caso do profiler é o perfil analista. Se eu quero saber se esse candidato tem ou não aderência com determinada vaga dentro da minha empresa, eu consigo fazer um matcher dele e aí eu consigo saber se essa pessoa se adapta ou não à função da empresa. Então, isso é um outro recurso muito rico também, pessoal, que ajuda demais. Então, quando eu falei lá, a gente precisa ter tecnologia para nossa tomada de decisão. É exatamente isso que eu estou dizendo. Parar de tomar decisões com base no feeling e passar a tomar decisões estando respaldado em questões técnicas. E o próprio sistema também me dá aqui percentual de quantos por cento de aderência ao cargo essa pessoa tem, o cargo para o qual ela já está se candidatando, né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, um candidato com 96%, eu tenho um outro com 94%, e eu tenho uma outra aqui, que é uma terceira opção, com 88%. Ou seja, o sistema, o software, está cruzando os dados através de inteligência artificial, olhando lá para a parte de engenharia de cargo, e ele cruza a pessoa com o cargo e ele me dá uma pontuação. Isso faz com que a minha tomada de decisão seja muito mais técnica, muito mais assertiva. O software é um software bastante completo, tem muitas funcionalidades do ponto de vista de gestão de pessoas. A gente tem avaliação de desempenho, pesquisa de clima, todo o controle de cadastro de colaboradores, análise demissional, treinamento e desenvolvimento, PDI, tudo isso dentro de uma única ferramenta para poder fazer com que as empresas usem de tecnologia na tomada de decisão sobre gestão de pessoas. Tá? Então, isso era um pouquinho do que eu queria compartilhar aqui com vocês nessa aula de hoje e deixar em aberto aí para que quem precisar, quem quiser mais informação a respeito do sistema, pode procurar o nosso comercial aqui no link de descrição aqui desse vídeo. Tem alguns links de contato com a gente que vocês podem fazer também. Tá? Nós também fazemos a apresentação dessa plataforma de RH para todas as empresas interessadas, através de um diagnóstico gratuito que nós fazemos. Se você tiver interesse, registra aí seu interesse e a gente faz um bate-papo aí com vocês.